aqui em frente ao CT Joaquim Grava. Quarta-feira é dia de Corinthians, dia útil de Corinthians. Estamos aqui para falar de Timão, obviamente, ó, tem um hino do Corinthians tocando de fundo ali, viu? E tem aqui, ó, um super-herói corintiano, ele tá pulando. Será que já é o Pogba, Ronaldão, que tá pulando aqui? É o Homem-Aranha corintiano. Que mistério você veio revelar? Então, vamos ver se o Pogba vai vir, né? Pra cá, né? Pode ser, quem sabe o Pogba não sou eu, né? Disfarçado. Será que é você, amigo do Capelanes? Isso, ó, já tô preparado no ritmo. Ah, tá igual o Capelanes aqui, viu? É isso aí, gente. Pogba no Corinthians, exatamente. É o assunto que a gente vem falando desde dezembro, quando surgiu a especulação. Lá em 15 de dezembro, quando teve o auge da especulação do Pogba, ele postou uma foto treinando na academia, usando uma camisa com as cores e a bandeira do Brasil. Seria uma mensagem subliminar? E desde então o Corinthians não contratou ninguém e o nome do Pogba sempre aparecendo nas redes sociais, na internet, como reforço do Corinthians. Pois bem, o Pogba não joga desde setembro de 2023, quando teve aquela questão do doping. Tá pronto para poder, já pode treinar em um clube a partir de janeiro, então ele já pode vir aqui pro CT Joaquim Grava e a partir de março já pode voltar aos gramados. Ele que teve a pena de 4 anos, reduzida para 18 meses e já pode liberar daqui a pouco, em março já pode jogar, quem sabe joga na Arena Corinthians no Timão. Então, ontem no programa Donos da Bola, o nosso Leandro Quesada, que está de volta à Rádio Bandeirantes, disse que a qualquer momento o Corinthians pode anunciar o Pogba. E qual seria o negócio? O negócio seria basicamente a patrocinadora master do Corinthians pagaria parte do salário, que seriam 4 milhões de reais. A patrocinadora ficaria com 3 e o Timão arcaria 1 milhão de reais. Então, a gente sabe o quanto é caro um salário desse, mas para um jogador midiático como o Pogba pode ser interessante para o Corinthians ter esse jogador no ano que vem. Ele também postou esses dias nas redes sociais uma mensagem ali, olhando para o horizonte, ele numa praia, olhando para o horizonte, dizendo sobre o futuro. O futuro a Deus pertence e o futuro está definido. Quem sabe esse futuro é aqui no Brasil, jogando no Corinthians. O Corinthians que se reapresentou ontem e teve o seu primeiro dia de treino ali no campo e também na parte interna. Todo o elenco corintiano treinou e já está apto ali para os treinamentos para pensar na temporada de 2025. Então vamos ver como foi o primeiro dia de Timão e a gente se perde aqui, ó, com o Homem-Aranha corintiano e vai o treino do Corinthians aí! Com dancinha, sorrisão e de novo uniforme de treino. Feliz da vida. Assim, Yuri Alberto se apresentou para o primeiro dia útil de Corinthians. Também pudera. Ele terminou o ano de 2024 marcando gols em suas 8 últimas partidas. Nada menos que 10. Yuri Alberto para o Timão! Reencontrar os parceiros para aquela resenha é como o primeiro dia de aula. Esse ano foi bom, deu tempo de descansar, deu tempo de aproveitar com a família, deu tempo para curtir as férias e agora é só correr atrás, melhorar cada vez mais. E foi gostoso reencontrar todos eles, voltar essa vibe, essa estrutura que eu tava morrendo de saudade. A reapresentação do Corinthians foi dividida em 2 partes. Como os exames médicos já haviam sido realizados, a primeira foi a avaliação física dos atletas. Tome saltos, caretas, equilíbrio e força, rapaziada. Já o segundo período foi para matar aquela saudade da bola. Mas também teve parte física com aquecimento e correria no gramado do CT Joaquim Grava. Nos 2 períodos, dividi o grupo em 2 partes, onde a gente fez avaliações nutricionais, avaliações de fisioterapia e as avaliações de performance. A gente está unindo todos esses dados para que a gente possa passar para a comissão técnica, para que a comissão técnica possa individualizar cada atleta por conta do curto período de tempo que a gente vai ter para a pré-temporada de 2025. Do primeiro dia de atividade no CT Joaquim Grava até a estreia na temporada, que será no dia 16 de janeiro contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista em Bragança Paulista, o Timão terá apenas 10 dias. Um período curto para os especialistas com iminente risco de lesões musculares. Por isso, todo cuidado é pouco.
A gente orientou os atletas para que eles treinassem e se cuidassem nas férias, para que se cuidassem dos pesos. A gente também, nesse período de curta pré-temporada, a gente está sendo muito cirúrgico quanto às avaliações, quanto aos treinamentos, para que a gente não possa errar, para que a gente no dia 16 possa ter o que tem de melhor para enfrentar a equipe do Bragantino. Vamos trabalhar muito forte nesse período de treino que vamos ter, porque sabemos que temos total condições de ganhar, de chegar à final, de fazer bons resultados. Então, eu acho que nossa equipe vai buscar isso e pode ter certeza que a expectativa é de muitas saudades e muita vontade de entrar em campo de novo. Até lá serão 8 dias de treinos e para um melhor controle da alimentação e aproveitamento das atividades em 2 períodos, jogadores concentrados no CT, com folga no domingo. Corinthians de volta, já de olho no calendário que está recheado, meu amigo. Corinthians em 4 competições aí pela frente. Recheado também. Está o jogo aberto a partir de agora que o nosso time está presente. E ainda não falou, respeito o pai, ainda não falou sobre Pogba aqui no jogo aberto. Ele não falou. Mas ele vai falar, porque ontem foi chefe de delegação do Corinthians, do jogo do Timão lá na Copinha. E tem informação sobre Pogba. Então, Ronaldo Giovanelli, por favor, gostaria de saber o que você ouviu, o que te contaram sobre a possibilidade de Pogba defender o Timão em 2025. Eu quero saber. Bom, primeiro é o seguinte, meus amiguinhos. Os blogueirinhos agora, vê se dá aqui o crédito, né? Acho que o ano passado eles aprenderam, né? A dar o crédito e tal. Porque eu não comentei ainda, a gente não comentou sobre o Pogba ainda. Então, os blogueirinhos de plantão e os que gostam de mim também, o que não gosta também, que se lasca. É o seguinte, conversei ontem, sabe com quem? Eu não posso falar, que é o Augusto Melo. Com o Caio. Conversei com o Augusto Melo ontem, conversei com o Soldado ontem também e conversei com o Ramon Dias. Eita! Ele olhou pra mim e falou, é você da TV, né? O jogo aberto. Eu falei, sim. Aí ele saiu fora. Foi só essa conversa. Ele só falou assim, no Luxemburgo, né? Ele correu fora. Mas assim, conversei com o Augusto Melo. Eu conversei com o Augusto Melo ontem. Eu falei, ih, negócio do Pogba. Fonte da fonte, é isso aí. Que todo mundo tá falando aí, Augusto, não sei o quê. Como é que tá esse... Que pé que tá isso aí? Ele falou, Ronaldo, eu conversei sim com o staff dele. Tenho conversado sim com o staff dele. Me interessa sim para o Corinthians, o Pogba, que o Corinthians precisa muito dele, porque das conversas que tive também com o Memphis Depay, e da alegria do Pogba que vai receber uma proposta, porque não recebeu proposta ainda. Você que colocou que recebeu proposta, que ele falou sim, que ele falou não, é mentira! Porque o Augusto falou, não fiz proposta. Eu conversei com ele, sondei e vi a possibilidade dele vir e ele tem essa possibilidade de vir e me interessa. Não fez, mas vai fazer a proposta. Não fez, mas vai fazer. Eita! O que ele me falou ontem, o Augusto Melo, foi isso. Não fiz ainda porque ele recebeu inúmeras propostas, ele falou isso. Só que quando ele quiser vir para o Corinthians, eu vou fazer uma proposta e eu quero ele no Corinthians. Isso que é de verdade. O Pogba também quer. Não quer ficar na Europa. Não quer na Europa. Ele não quer ficar na Europa. Falou com o Augusto isso aí. Não quer ficar na Europa. Então, prepare-se aí, torcedor corintiano, que o Careca tá falando agora. Porque eu conversei simplesmente com o Augusto Melo ontem. Isso é verdade. Agora, você quiser colocar alguma coisa sobre o blogueirinho, colocar aí, depois conversa com outro time lá que você é sócio, tá? É um tal de mandar recado. Eu mando mesmo. Então é isso. Tá aqui, Ronaldo Giovanelli, reforço. Ontem, chefe de delegação do Corinthians na Copinha, conversou com Augusto Melo, Capelanes, sobre Pogba, que tá 1 ano e meio parado, 1 ano e meio sem jogar, não teria vontade de jogar na Europa por problemas pessoais que ele já teve com a família, enfim, e Depay tá feliz e sorridente no Brasil. Mas aí a pergunta aqui é a seguinte, que o torcedor talvez esteja se fazendo em casa assistindo a gente. Por que o Augusto não fez a proposta ainda pro Pogba, então? Tem um pulo do gato nessa história aí. Como tá meio desequilibrada essa questão envolvendo o patrocinador master do clube, que poderia ser um eventual cara, né, mais uma empresa para poder bancar, como banca o Memphis Depay. Gente, eu me arrisco a dizer que o Corinthians, por mais que tenha uma receita bilionária anual, não tem condições de pagar 4 milhões de reais por mês
no futebol do Pogba. Por mais que ele seja um cracaço de bola, muito bom jogador, mudaria o status, patamar Não tem do clube valores ainda, mais. Capela. Não tem valores ainda. Não, mas não tem. o que a gente está flertando mais ou menos que ele recebia no clube anterior. De United, Então, mas não tem ainda. de United, de Juve. É E mais ou que o menos 3 a Memphis 4 recebe milhões. quase, né? Não tem ele tá vendo parceria também, tal, porque É por isso que não chegou ao valor ainda. Então, o valor que for citado não é real, porque não tem proposta, não tem valores ainda. Tem uma conversa. Olha, look at my eyes. Tô olhando. Tem uma conversa sim, tem um interesse sim do Augusto Melo, que ele falou, Ronaldo, eu quero ele aqui sim. Eita. Eu vou fazer uma proposta para ele, não tem proposta. Então, qualquer valor que for lançado aí, pelos blogueirinhos aí, e por você também, Capela, não lança valores que não tem. Não é isso não. Você tá achando que o Pogba vai jogar no Corinthians por quê? Por 500 mil reais? Por R$1 milhão? Se chegar, vai receber no mínimo 2, 3 Você milhões. está se baseando ali mais ou menos do que Memphis Depay recebe no Brasil. Mais ou menos isso. E ele é mais jogador que o Depay. E ele é mais jogador que o Depay. Então, o meu ponto de vista aqui... Mas eu tô te ajudando. Mas calma, careca. Pra você não falar valores, que não tem. Se o Corinthians não conseguir viabilizar uma parceria firme e forte para bancar o salário do cara, esquece, o sonho corintiano fica morrendo na praia. É até porque, final do ano, Chico, o torcedor do Corinthians ficou preocupado se teriam como pagar o Depay, né? Isso. Por conta das bets poderem atuar ou não no Brasil, a gente sabe que o Depay recebe, né? Tem essa parceria, tem uma marca grande, enfim, bancando ele aqui. Mas essa é a notícia do Ronaldão. Tem o interesse do presidente, e não teria como não ter, já que o Pogba é um personagem muito diferente, e o desejo dele vir ao Brasil. O Ronaldo, ele revela na prática o que a gente já estava mais ou menos observando pela ligação do Memphis com o Pogba, no stories que ele postou propositadamente, né, junto do diretor financeiro do Corinthians. O que eles estavam conversando? O Memphis, o Pogba e o diretor financeiro do Corinthians. O que eles estavam falando ali? E o Memphis propositadamente postou isso. As postagens do Pogba. Tudo isso que a gente imaginava, agora o Ronaldo revela de que não, teve conversa mesmo, eles estão sentindo do cara. Qual a tua ideia de jogar no futebol brasileiro? Ele e o Memphis têm uma relação. Jogaram juntos no United, né, mantiveram essa amizade. E aí ele percebe que um jogador do nível do Memphis está aqui no Brasil completamente adaptado, está num clube que vai disputar Libertadores, que tem uma marca grandiosa. Agora, o que o Capela considera aqui é porque provavelmente um jogador como esse, aí o que o Ronaldo fala também, você tem que angariar parceiros. E eu não acho isso difícil, gente. Eu tenho um exemplo no meu time que é um case. Luizito Soares jogou no Grêmio de que forma? Bancado por patrocinadores, ganhava 2,5 milhões de reais e fazia diferença. E do Grêmio não saía quase R$1. Por quê? Porque você tem... Qual é o investidor que não quer ter a marca associada a um cara desse porte? Porque ele não divulga a sua marca apenas em território nacional, ele divulga para o mundo. Olha o que o Memphis conseguiu gerar de notícia no mundo da bola, o Pogba da mesma maneira. Não é difícil, tá? Aí depende da habilidade dos dirigentes. Mas contratar esse tipo de jogador hoje no futebol brasileiro, você tendo investidores, cara, não é difícil. E aí o óbvio tem que ser dito, né? A importância de um calendário preenchido. O Corinthians, que aparentemente ano passado, né, namorou ali só com Paulista e Brasileiro, agora não. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Paulista, tem Brasileirão e terminou bem, hein, Sgarbi? E aí essas coisas das redes sociais, você que é muito ligado à rede social, essas fotos vazadas, assim, sem querer, uma conversa, um jantar, coincidentemente alguém tirou uma foto, né, sem querer, de uma ligação. Como é que está a sua expectativa para, de fato, uma real chegada? Lívia, 2 pontos importantes. Primeiro que a informação do Ronaldo é muito bacana e vindo do Ronaldão confio muito porque mostra que realmente existe a situação acontecendo. Porque até aí, claro, tem a foto ali, aí tá conversando, mas busca patrocinador. Aí quando o presidente confirma, tem interesse, estamos vendo a situação, já conversei com ele e o cara quer vir também, já demonstrou interesse. Ou seja, pode rolar um negócio. Então eu não desacredito de forma alguma. O Pogba, para mim, é um cara que, numa função que o Corinthians ainda mais precisa bastante, que é esse segundo meio-campista, acho importante o Corinthians contratar um jogador dessa função, é um cara que, se chega no Brasil, qualquer pessoa que acompanhou minimamente o Pogba na Europa, sabe que esse cara vai sobrar. Chega para ser um dos melhores jogadores, se não melhor, do futebol brasileiro de forma disparada. E é um cara que ainda tem uma idade ok para jogar futebol. Na Copa de 2018, claro que são quase 10 anos, nossa, estamos em 2025 já, meu Deus do céu. Mas são 7 anos. Só que, você para ver o que ele fez na Copa, é assustador. O cara jogou muita bola na Copa. Muita bola. E é um cara que se cuida fisicamente, está publicando direto, se cuidando. Para mim, se chega no Brasil, e não é impossível, o Depay é um case perfeito de sucesso. Perfeito de sucesso. O que ele está fazendo aqui, mídia, bola, campo, é perfeito.
Então eu não acho nada impossível e é um cara que, pro futebol brasileiro, seria muito legal ver ele aqui. É que assim... Teve São Paulo, Pogba. Calma. Só para complementar, o Corinthians até, depois da trazida do Depay, alguns jogadores começaram a ser oferecidos, né? O Verratti, por exemplo, né? Esse PSG. Nem todo jogador, nem toda estrela mundial... Ela consegue fazer o que o Depay conseguiu aqui no Brasil. O Memphis conseguiu. E o Pogba, ele tem essa brasilidade. Ele tem esse molho que o Memphis trouxe também de se envolver com a questão da história do clube mesmo, com a cidade, com o país. O Pogba tem esse perfil, não é todo jogador. Os caras falam em Verratti. Então ele chegando no Corinthians, no caso, seria os Galácticos de Itaquera? Ele tem a cara do Corinthians. O Pogba tem a cara do Corinthians também. Ô, Chico, você falou sobre uma estrela internacional, não iria nem tão longe assim. Daniel Alves não conseguiu entregar no São Paulo. O Rames, Charles. O Rames, um terço do Zero Depay dia já sem entregou falar no de Rames Corinthians. aqui no programa. Daniel Alves, que eu achei, o assunto não é São Paulo, mas o Daniel Alves que eu achei um erro enorme do São Paulo quando fez aquele espetáculo, parecia que o Raí estava voltando para casa, não, era o Daniel Alves. E deram a 10 para ele, para jogar no meio É um negócio assim que eles só estavam comemorando isso, né? maltratam a história Eles só estavam comemorando contratações. Mas todo mundo elogiou a contratação do Daniel, pelo menos uma boa parte. Como lateral, só que ele não veio para jogar como lateral. Ele tinha deitado na Copa América. Eu achei que o Daniel Alves Capelanes, vai jogar ali, no a minha Brasil. crítica não era a contratação do Daniel Alves, que é muito vitorioso. A pompa que deram a ele, um personagem que nunca havia vestido a camisa do São Paulo, ele não é cria do Cotia, ele não tinha história no São Paulo, o Pogba e também não. encheram o Morumbi de uma forma que parecia de fato que era o Kaká, o Raí que estava chegando. Eu, Lívia, achei exagerado. Era uma contratação legal, uma chegada daquela de títulos, não era carente exatamente, de ídolos entendeu? e Não tal. era para aquilo tudo. Foi um período ruim. O cara que ele até achei outro demais. Até outro dia ele era o cara com mais títulos da história do futebol mundial. Mas tudo bem, aquilo ali era festa de despedida de personagens, não de Daniel Mas Alves, você vê o Gabigol. O Gabigol no Cruzeiro praticamente colocou muita gente no Mineirão e tal. E assim, Gabigol não Mas teve o uma nome relação disso é com o Cruzeiro. carência. Só que é... Carência do Cruzeiro, carência do São Paulo. Mas, Olivia, falando em carência, seria legal se o Pogba chegasse, porque o Ronaldão precisa de algo pra comemorar também, né? Porque tá difícil a situação dele. Então ele não cansa de comemorar a contratação, são os títulos que ele vem comemorando. Então, legal, Você tá comemorando o quê hoje em dia? Ué, Você tá comemorando o quê? ano passado o título, ano retrasado o título. Negão, solta a música dele aí, negão. Solta Supercopa Rei. É isso aí. a música dele, negão. A música voltou. Vai descer, cara. Quem pode descer com você? Vocês. Olha isso. Vamos lá, Capelanes, monta o Corinthians com Pogba. Eu ia. Corinthians ideal pra mim, atenção, se eu tivesse que escalar Hugo no gol, Mateuzinho, porque é o que tem, né? Todo o respeito que me merece. Dupla de zaga, eu traria o Davi Luiz, tá? Traria o Davi Luiz. Com isso. Traria o Davi Luiz, mais uma, pelo menos temporada ele conseguiria render, mas já que não vai rolar, teria que jogar com o Gustavo Henrique, André Ramalho e na lateral esquerda. Daria uma chance pro Palácios pra poder ver. Jogador que chegou com o Panta, Vai não ter que conseguiu comer jogar. feijão com arroz pra desbancar o Bidu, hein? Calma. Vai ter que comer muito feijão com arroz. O Bidu tá jogando muita bola, velho. Para, gente, cara. Bidu tá Você nem bem. viu o Palácio jogar, você viu Por isso que eu acabei de falar, Palácio? cara pálida, que ele tem que ganhar uma minutagem pra gente poder ver esse cara jogar. Ponto. Então eu daria uma chance pro Sou mais Palácio, mas Bidu. o Bidu tá legal, pode ser um bom reserva eventualmente na temporada. Meio campo, olha, vocês vão me chamar de maluco aqui, tá? Eu queria ver em boas condições físicas o Maicon jogar. Pô, não sabia. Porque o Maicon, desde que ele retornou ao futebol brasileiro, de maluco, o Maicon não né? conseguiu jogar porque foram inúmeras lesões. Mas esse cara tem bola, o Maicon sabe jogar, é um bom segundo volante eventualmente. Então eu jogaria talvez aí. Você tem muitas opções, o Martínez como primeiro volante, pegador que não passa bem. O Ranieri Você tem o terminou a Ranieri que tá legal temporada também, bem. pode até ser o Ranieri. Colocaria o... Bidon. Carrilho. Não, colocaria o Maicon, Garro, Depay, Pogba e Yuri Alberto. Gente, Esse era o meu time. Pogba virou ponta? Não, colocaria no meu campo. Colocaria no meu campo aqui. Então garra no terço aí que o Coringão vem com tudo, é Não, isso, mas né? isso acho que não é um time ruim. Você Coringão. pode colocar o Ranieri como primeiro volante, o Maicon eventualmente como segundo se estiver bem, o Pogba fazendo essa cabeça ao lado do Garro, você abre e vem Depay e Yuri Alberto. O time é esse, acabou. Ou o Bidon, desculpa, no lugar do Maicon. Sgarbi está de comissão técnica ali analisando a escalação do Capelanes, parece não ter concordado muito, não. Do meio pra frente, o seu Corinthians com a chegada do Pogba. Não, desculpa, o dia que eu concordar com esse Mr. Bean aqui, pode mandar me internar. irmão. Pode me Dá tirar sua daqui escalação direto aí, pro vai lá. hospital, pelo amor de Vai. Deus. Não, do meio pra frente, na minha opinião, com o que tem hoje... Ah, não, com o Pogba já, né? Ranieri, Bidon, Pogba
E o Garro, Carlinhos, e o Carlinhos? Yuri e Depay. Não tem segredo, O são cara eles. concordou com a escalação que eu acabei Óbvio de que dar. não. Você colocou... Acabei de falar e você repetiu, parece um papagaio. Você falou 84 nomes, você colocou o Pogba como segundo atacante. Você repetiu o time que eu acabei de O Pogba passar. joga muito mais bola de meio central aqui no meio campo. Tira esse Ranieri e coloca o Carrilho, Carilho? Mas aí quem marca no time é só ataque, vai ser 11 a 10 no esse jogo. cara, Olivia, velho. me permita. O Pogba seria um ótimo 12º jogador, porque o time que terminou a temporada foi o melhor time do futebol brasileiro, eu não mexeria uma peça. Que isso, cara? E o Pogba precisa pegar ritmo de jogo. O melhor Você vai deixar esse cara no banco, Chiquito? Você tá louco, Não, mas velho? calma. Ele não é nem gerente. Vou te falar, alguém liga pra Renata, ela não pode voltar segunda-feira, não. Jesus, Porque o que apaga a ela luz. trabalha com vocês Não, calma zoando, aí. ela O apagou Chico- pouco. Gente, o Corinthians já peraí, terminou gente. como Calma aí, o Chico. melhor Calma aí, não. reserva. Corta o Chico. Bom Corta o Chico. reserva pro Bidon ou pro Carrilho. E o Bidon vai ser vendido ali na frente. Corta o Peraí, Chico. Chico, entra. você tá colocando o Pogba como um bom reserva, terceiro Você tá ali, louco? Ele tá terceira louco sem opção, jogar. e falou que o Ele Corinthians falou isso? terminou como o melhor time do Brasil. Ele falou isso? Sim. É, o Botafogo que ganhou uma Libertadores no último... 9 vitórias seguidas. Nossa, Chico, na moral, você Onde tá que ele muito vive? Onde que esse corintiano, cara velho. vive? Você tá muito O Corinthians corintiano. não enfrentou o Botafogo no final, senão teria vencido. Para, Chico. Enfrentou o Você colocar Palmeiras. o Pogba no banco, Chico. Enfrentou o Levanta Palmeiras, agora, velho. colocar o Pogba no Chegando, banco. calma. A Lívia perguntou qual a escalação ideal com o Pogba. E você coloca o cara no banco, você é um gênio. Mas, gente, o jogo tem 90 minutos, tem 5 trocas, ele pode entrar. Eu quero pode responder. colaborar. Né? O Depay também chegou e foi pro banco. Ele falou que o Corinthians venceria o Botafogo. Ele falou que o Corinthians O venceria... Corinthians não venceria o Gabi, Botafogo? Garbinho, eu quero responder vocês, Garbinho. Você falou quem que vai marcar nesse time, não é isso? É. A sua preocupação, não é? É isso. O adversário vai ter que marcar. O adversário vai ter que marcar o Corinthians Mas- com essa escalação que Mas você me chamou a colocou aí. atenção, eu não vou nem perguntar pra você, que eu já sei sua opinião. Davi Luiz, você tá mandando um WhatsApp pra ele Ô, frequentemente. Davi Luiz, atende o telefone, bebê. Você quer o Davi Luiz? O Davi Luiz, você quer o O Kaká? Capelanes gostaria. O Chico, na hora que quer o o- Capelanes colocou o Davi Luiz na conversa, o Chico deu uma arrepiada ali. Fácil. Não te agrada? Aposenta? Acabou? Não tem espaço pra ele Não, aqui assim, no Brasil? máximo respeito à carreira do Davi Luiz. Mas, assim, o cara que estava ganhando 1,5 milhão no Flamengo, ou perto disso, não vai reduzir tanto assim. A questão é custo-benefício. Se ele aceitasse ganhar, sei lá, 300 mil para jogar no Corinthians, aos 37 anos, beleza, mas não vai aceitar. Então, assim, o nível de zagueiro que o Davi Luiz atingiu, ele já não tem há algum tempo, gente. No Mas aí Flamengo você ele não tá fardou. colocando que o nível dele tá muito baixo, No né? Flamengo ele não 300 fardou, mil e gente. 37 anos? Não... Olha, deixa eu falar também. Eu você acho que falou tem dele. experiência pra mais, A hein? informação que eu tenho é que o Fortaleza tá de olho no Davi, Tá hein? mesmo. Fortaleza Pois tá... é. fechar. Mas é Pode melhor fechar. gastar 4 milhões de dólares pra contratar o Kaká ou investir e trazer o Davi Luiz, que pode render até como titular? Pode render Dorme com como essa aí. titular. Dorme com Daqui a essa aí. pouquinho nós vamos falar mais sobre os paulistas. É isso aí, galera. Essas foram as informações. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo que foi dito aí, claro, pelos comentaristas do Jogo Aberto, também, né, pelo próprio Augusto Melo aí, pelas palavras do Ronaldo Giovanelli. O que você acha? Tem possibilidade sim? Porque é claro que nós sabemos que já tem uma sondagem, né, sobre o Pogba, sobre os salários dele e, é claro, o desejo dele de vir jogar aqui no Brasil. Tem sondagem sobre isso e tem especulações. Só que agora a palavra está forte. Porque, como eu trouxe no vídeo de ontem, né, já havia aí uma confirmação de que ele poderia chegar a qualquer momento e agora foi confirmado pelo Ronaldo Giovanelli que o próprio Augusto Melo trouxe essas palavras de que sim, tem interesse pelo Pogba, quer ver ele jogando aqui no Brasil e o Pogba tem muito interesse de jogar fora da Europa, né? Como foi dito, ele teve alguns problemas aí lá na Europa, que é sim, ele tem interesse sim de jogar no Brasil, ainda mais ao lado do Memphis Depay, a qual tem uma grande amizade. Eu gostaria de saber a sua opinião. Para você, qual é o nível de expectativa para ver o Pogba no Brasil? E é claro também, qual é o nível de certeza de que ele virá? Coloque nos comentários a sua opinião. Deixe também o seu like se você gostou das notícias que trouxe aqui. Hoje um vídeo um pouco mais longo para trazer todas as notícias sem corte, sem pausa, para que você possa ficar por dentro de tudo. Então, deixe o seu like. Isso fortalece demais o meu trabalho. Se inscreva no canal e, é claro,
Para ficar sabendo a data correta que o Pogba chega aqui no Brasil, clique no sininho, ative as notificações e receba todos os vídeos em primeira mão assim que eu lançar aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!